Olá, meus anjos de luz, minhas estrelas da sorte, minhas musas do paraíso, minhas deusas do Egito, minhas rainhas do glitter. Spoiler! Spoiler! O meu nome é Paula Mendes Campos e está começando o Pod Paula. E dessa vez temos uma coisa inédita nesse podcast. Duas convidadas maravilhosas, por que não uma empresária? Duas empresárias. Eu queria agradecer, sejam muito bem-vindas, Lu e Pi, da Lu Pier. Isso, maravilhosa. Lu Barcelos, mais conhecida como Rainha do Glitter, e Pietra, mais conhecida como Pier. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fiquei muito feliz, estamos muito honradas. Bem-vindas. Muito obrigada. A gente tá muito animada. Sim, muito. Meninas, vamos primeiro começar contextualizando as pessoas, que eu acho que é importante, Exato, né? Sim. Vocês, pra quem não sabe, as meninas são sócias, a gente já vai chegar nesse ponto da história. Mas primeiro eu queria entender um pouquinho como que vocês começaram a empreender, da onde saiu, enfim. A história da Lu, eu sei meio assim, en passant. Amiga, me conta, como que começou? Eu sei que você fez direito, como que foi esse rolê? Esse rolê, ele é super importante, porque pra todo mundo entender como que eu achei ela. Exato. E como que, né, sou conhecida como a Rainha do Glitter. Bom, eu comecei a fazer direito no ensino médio, não sabia o que eu queria fazer. Meus avós falaram, não, você tem que fazer concurso público, tem que ser juíza, tem que ser, sabe, aquelas coisas normais, né? E aí eu fiz direito, passei pra direito, fiz na PUC, fiz 2 anos e meio, mas eu sempre tava tipo, putz, não é isso que eu quero, eu tô muito estagnada, fiz estágio e não era aquilo. E aí no final de 2017 eu falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa que eu realmente goste, eu preciso começar a testar novas coisas. E aí em 2017 eu comecei a empreender, então eu abri uma loja do Instagram do nada, do zero, sem saber nada. Foi tipo assim, eu falei, gente, eu adoro Instagram, adoro fazer foto, adoro acessório, todo mundo me pergunta os acessórios, então eu vou começar a vender. E a minha mãe sempre fez os meus acessórios desde que eu era pequena. E aí eu abri a minha loja, que se chamava My Luffy Store, que era Luffy de Lu e Fê de Fernanda, que é minha irmã. E aí a minha mãe trabalhava junto. E aí a primeira sessão de fotos da minha loja foi a Pi. Eu procurei vários fotógrafos em Curitiba, né? Fiz uma pesquisa e eu achei uma mulher nesse meio, né? Nessa cena dos fotógrafos de Curitiba. Achei a Pietra. E aí eu falei, é ela. Tem que ser ela. Fui lá, entrei em contato, contratei ela. E aí a gente fez as primeiras fotos da minha empresa. E depois disso, da minha loja, a gente nunca mais se desgrudou. Sim. E aí a minha loja, eu vendi acessórios. E pro carnaval, comecei a vender glitter. Então, por isso... Você fazia os glitters? Não, comprava e revendia. Tá. Tipo, mas era um produto, o carro-chefe, assim. Muito famosa com suas maquiagens de glitter. Várias fotos, assim, que... Fantasias. Sim, e todas as fotos de carnaval foram a Pietra que fez. Então, assim, a gente sempre tava junto em todos os passos da nossa vida. E aí, a gente nunca mais se desgrudou, né, amiga? E agora... A gente já sabe. Amiga, você sabia que eu tive uma lojinha também de carnaval? Ai, meu Deus! Do Carnaval do Rio, chamava assim, Me Chama de Bloco e Me Segue. Não acredito! Eu bem louca, fui pro Rio, pro Saara lá, que é tipo 25 de março. Sim. Comprei um monte de fantasia pras minhas amigas, porque eu fui pro Rio, pro Carnaval do Rio umas 8 vezes, né? Dos bloquinhos, então eu sabia tudo. Então, no Instagram eu passava os itinerários dos bloquinhos, o que era, o que fazia e tal. Então, assim, também sou uma apaixonada por carnaval, amo de paixão. Nossa, e aí eu sentia que aqui em Curitiba não tinha muitas opções, nem de fantasia, nem de glitter, nem de nada. E aí eu trouxe isso, né, a pegada do carioca do Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, mas eu sempre morei aqui. E aí eu trouxe essa pegada pra cá. E aí quando eu descobri que a minha paixão era criar conteúdo, Instagram, fotos, loja, eu mudei de curso. Então eu saí do direito, fui pro marketing. E aí lá eu comecei a entender melhor e em 2020, quando eu fiz com estratégia, voltado pra estratégia, eu comecei a crescer como influenciadora. Porque eu fazia tutorial, falava, gente, eu vou fazer um tutorial de uma maquiagem hoje, esse glitter vai entrar amanhã na loja. E vendia tudo.
Então, Legal. eu comecei a ser conhecida como a rainha do glitter pelas estratégias de marketing que eu testava na minha loja. Sim. Então, isso foi muito legal, me deu bastante visibilidade, não só como empreendedora, mas como influenciadora e também como social media, né? Porque Sim. aí eu que fazia tudo. Então, foi a partir disso, de empreender do zero, sem saber nada, e depois ir aprimorando, que hoje eu tenho a minha empresa e a Pia é minha sócia. Legal, muito legal. E você, amiga, como que foi? Então, eu sou extremamente precoce na minha vida toda, assim. Muito precoce. Sim, gente, ela é muito. Detalhe, quantos anos vocês têm? Eu tenho 21 e a Lu tem 22. Tá. Fiquem com essa, durmam com essa. Então, a minha família sempre estava envolvida nesse negócio de fotos, assim. Meu pai era fotógrafo, mas eu não acompanhei muito ele nessa época. E uma parte da minha família tem uma empresa de fotografia de casamento. E daí eu comecei ali, né? Comecei como auxiliar de cerimonialista, cuidava das câmeras, ficava com as câmeras. E daí eu comecei a gostar, pegar gosto, fotografar. E daí o meu tio, né? Porque meu tio que é o dono, falou, vou vender minha câmera. Daí eu falei, não, eu vou pagar com serviço. E fiquei, sei lá, muito tempo pagando com serviço. E daí ali eu comecei a fotografar, mas tipo, né, 11 anos, 12 anos eu tinha. Meu Eu Deus, fotografava, só. tipo, a família, tipo, algumas amigas e só. Daí eu parei por um tempo, né, porque eu, muito nova, não sabia o que queria, entrei no ensino médio. E daí chegou um dia assim, eu acordei e falei pra minha irmã, vamos fazer um ensaio? Vamos fazer umas fotos? Dela, vamos! E daí eu fiz, e daí naquele dia eu falei, meu Deus, eu quero isso pra mim. E daí meu namorado na época, que hoje é meu marido, me ajudou, criou a página, criou o logo, criou não sei o quê. E foi ali que começou, assim, eu cobrava 50 por ensaio no início, tipo, muito no início, lá em 2015, assim. E foi aí que começou, assim. Sim. Daí por um tempo eu parei, né, também, porque... Enfim, porque no começo sempre é muito difícil. Como eu era muito nova, eu sentia muito esse preconceito, assim, por eu ser muito nova. E, né... Muito normal. nova. E também é um cenário, querendo ou não, é um cenário masculino, né? Total. Pelo menos aqui em Muito. Curitiba, Muito. tal. Total. Eu não sei se como é o resto do Brasil, mas eu imagino que também seja, mas aqui em Curitiba Sim, panelinhas e panelinhas. panelinhas, exato. Eu acho que tem muito isso. Tá, e aí como que foi esse momento que vocês se encontraram e decidiram, não, vamos abrir uma empresa juntas, isso aqui vai rolar, vai funcionar, faz tempo, não faz? Sim, Como que foi isso? Então, daí eu comecei a crescer na fotografia, comecei a ter visibilidade, a Lu me encontrou. Beleza, daí a gente começava, as minhas fotos iam melhorando cada vez mais, e a gente fazia fotos, não sei o quê. E daí a gente começou a sentir a necessidade, eu comecei a sentir a necessidade, que as minhas clientes não conseguiam ter um ensaio legal só com as fotos. Então elas precisavam de uma produtora pra ajudar, que ali auxilie tudo. E maquiagem e cabelo, que faz, assim, total diferença. Total. E um local legal pra fazer ensaio mais intimista, mais sensual. E daí a gente começou, eu, a Lu e a Dani, a gente começou com o Projeto AP. E daí, desde 2018, a gente alugava Airbnbs aqui por Curitiba, abria vagas, esgotava, assim, muito rápido. A primeira vez que a gente abriu, tipo, esgotou, assim, em 6 horas as vagas. Massa. E... Então vocês já eram meio sócias sem ser sócias. a gente trabalhava juntas já, fazia Trabalhava bastante junto. tempo, Isso. assim. E a Dani junto. E a Dani junto. Beijo, Dani. Beijo, Dani! Maquiadora, tudo. Beijo, Dani. O projeto AP, ele foi muito especial pra gente, porque a gente começou com essa experiência para mulheres. Então, era um projeto especialmente focado para mulheres, de mulheres para mulheres. Um negócio mais intimista. A gente tentava ao máximo deixar as mulheres mais confortáveis com a situação, sentindo mais bonitas, mais empoderadas. E a gente sentiu a força desse projeto com os anos, assim. Porque a gente começou em 2018 e a última edição foi em 2020. E passaram mais de 70 mulheres, entre 50 e 100, assim. A gente trabalhou com muitas. Que massa, E sim. cada projeto a gente melhorava alguma coisa, a gente entendia, a gente via as mulheres de forma diferente, porque a gente conhecia a história por trás daquelas E fotos. os feedbacks são muito incríveis, né, Os amiga? feedbacks Tipo são assim, incríveis. Teve uma vez, eu acho que eu nunca vou esquecer isso, que eu tava tirando foto de uma cliente, e daí eu fui mostrar as primeiras fotos pra ela, e ela, tipo, chorou, assim. Porque ela não se via daquele jeito nunca. Sim. Então, Sim. tipo, é muito especial. Não, assim. eu falei pra vocês isso, né? Eu já fiz foto algumas vezes na minha vida. Eu tive uma transformação muito grande de corpo, enfim, de tudo, de imagem. E acho que
não sei, talvez fazia muito tempo, ou talvez nunca tivesse me visto da maneira com que eu me vi nas fotos. E, cara, as pessoas podem achar que é uma coisa boba, né? Tipo, Mas é uma foto. Tal. Eu sempre falo que o ensaio, ele toca em coisas internas muito profundas, assim, de uma forma leve, sabe? Sim. Sim. Eu sempre falo isso. E é muito legal pra mim também, porque a Pi, eu sou a pessoa que a Pietra mais fotografou na vida dela, né? Porque a gente sempre faz projetos diferentes e ideias diferentes, e pra mim como influenciadora também isso é muito bom. E a gente juntas, a gente tem uma força muito grande hoje. Então toda vez que a gente faz um ensaio, pra mim é me ver de uma maneira diferente. Então eu pego as fotos antigas e falo, meu Deus, essa é uma versão da Luísa que agora é tipo diferente. E os últimos ensaios que a gente fez, meus assim, cara, eu falei, meu Deus, eu acho que eu nunca estive tão conectada comigo, com a minha autoestima, com o meu jeito de me ver, de me vestir, e isso é muito importante. Então, pra mim, que já é uma coisa comum fazer fotos com a Pietra, também é um diferencial, tipo, eu me vejo Sempre tem diferente. uma maneira diferente, e é sempre uma maneira diferente de você se conectar com a sua essência, né? Sim. Eu acho que eu tive um pouco isso. E, cara, é muito louco, porque você, às vezes, a gente passa algumas fases da nossa vida que a gente tá com vários problemas internos que refletem nos externos. E aí você, às vezes, nem se olha muito no espelho. Exato. E a foto é, de fato, um retrato de como as pessoas estão te vendo. Porque, às vezes, você é muito... Eu, por exemplo, sou muito expansiva, falo alto, não sei o quê. Às vezes, você não para pra olhar no espelho e falar, tá, mas... eu sou assim. Exatamente. É essa imagem que eu tô passando, Exato. né? E aí tá, aí vocês se encontraram, vocês fizeram esse projeto com a Dani, Isso. aqui em Curitiba. Era Aqui em Curitiba. Tá. Uhum. E aí, como que foi esse momento da empresa, esse timing? E aí, o da empresa foi que veio a pandemia, e aí o Airbnb, né, ficou um pouco difícil. Você tinha enfim. restrição de pessoas, e a gente também resolveu cumprir a quarentena. Tipo, eu Sim. fiquei 5 meses sem trabalhar. Cara, assim. eu nunca fiquei tanto tempo sem ver ela na vida. Tipo, eu trabalhava, arranjei jeito de ganhar dinheiro em casa, mas Eu tipo, também. só que, assim, nada que atendesse clientes pessoalmente, não sei o quê. É. Comprei na quarentena, bem quarenteners mesmo. Sim. E aí, Não, e todo Como a mundo gente- tava assustado, né? Todo mundo tava. Tipo, total. ninguém ia pra um Airbnb fazer foto, tá, sabe? não. Total. E aí eu tava em casa fazendo os meus corres de influenciadora, porque fechou tudo, e as marcas precisavam divulgar o trabalho delas. Então, o meu trabalho de influenciadora cresceu muito. A Pi, tipo, me ajudando em todos os projetos comigo, em paralelo ajudando ela, porque ela começou a fazer filtros. A gente sempre, tipo, vai Ai, se que legal. adaptando. Sim. E aí, beleza. Chegou um momento que a minha casa tava inviável, eu fazer meus publis e trabalhar como escritório. Ela também via essa necessidade de ter um lugar próprio. E aí a gente tomou a decisão de abrir a nossa empresa, que sempre foi um sonho da gente ter o nosso espaço juntas. E a ideia era ser um espaço pra eu trabalhar como influenciadora, fazer meus publis, e a Pietra ter um estúdio dela. Colaborativo. Colaborativo. Foi isso, era isso que a gente imaginava. Aí, um belo dia, Dona Pietra fala assim: amiga, vamos começar a ver sala comercial? Do nada. Do nada, assim, ó, do nada. E eu, influenciadora, não tem dinheiro fixo. Não Sim. tinha dinheiro fixo, era um dinheiro que vinha, que ia e tal. Eu até me virei muito bem, eu fiz publis super grandes, fiz publi pra Conquer, então coisas muito grandes, assim. E ela também, ganhando super dinheiro com filtro, a gente tava se dando bem. Aí ela, tipo assim, vamos ver sala comercial? Vamos ter o nosso espaço? Aí eu, tipo, só que pra mim era um sonho muito longe. Pra gente, a gente até no dia, a gente brinca até hoje, que a gente gravou, tipo, um vlog de como seria toda essa busca pela sala. Porque no primeiro dia que a gente foi buscar a sala, era só pra gente, tipo, sentir, sabe? Sentir, tipo, vamos só ver. Dá uma E a olhada. gente tinha feito uma reunião, a gente falou assim, não, a gente vai começar a ver sala. Isso era outubro do ano passado. A gente falou, vamos começar a ver sala, mas a gente vai ter a nossa sala em março de 2021. Março. Vamos colocar como meta. Março. Beleza, aí a gente foi. Tinha acabado de voltar de uma viagem que eu me conectei e falei, cara, é isso, a gente tem que abrir uma empresa mesmo e tal. Tava muito infeliz, fui pra viagem, voltei e falei, vamos. Aí beleza, aí eu fiz uma entrevista pra ser social media de uma empresa, voltei no domingo, na segunda eu fiz uma entrevista pra ser social media do Frufruta. Na terça foi o dia que a gente começou a ver salas comerciais. A gente pegou uma manhã e foi ver. As primeiras salas foi caótico. Caótico. Teve uma sala que a gente entrou, parecia um hospital abandonado. Aí eu já comecei, Pietra, o que a gente tá fazendo aqui, meu Deus? E eu tentando ver o lado positivo, né? Não, mas é pra
uma reforminha. Ela falou... Nossa, gente, eu tive até pesadelo depois que eu entrei numa sala. Tipo, o lugar era horrível. Horrível. Não, quando você já sente uma vibe ruim. Não, a vibe entrar. era, tipo, pesada. Assim, Muito de ruim. morte. Meu Deus, era horrível, sério. A gente foi em 1, 2, 3 salas. Na quarta a gente tava assim, meu Deus, a gente não vai achar sala. Fudeu. Eu já tava com isso na cabeça. Beleza. Aí, a última sala foi assim, a gente foi entrando lá no prédio, na galeria. Aí eu já, nossa amiga, eu reconheço esse lugar, porque meu primeiro estágio de Direito foi na rua do lado. Então já era um lugar conhecido pra mim, já era um lugar familiar, um ambiente e tal. A gente foi andando, deu, nossa amiga, eu tô sentindo alguma coisa, né? Aí chegamos lá, 17º andar, o cara abriu a porta, quando ele abriu, gente, era um lugar branco, iluminado, arejado. Uma foi baita tipo... janela. Uma baita Foi de uma tipo os anjinhos janela. assim. Foi tipo isso. Cara, ele abriu a porta e eu falei, é aqui. Então não tem mais jeito. Daí a gente ficou tipo, ferrou, né? Porque o que acontece? A gente achou a sala, mas a gente tá 4 meses adiantado na nossa meta. A gente não sabia o que ia fazer. Não, o cara Você, lá... como sempre, né? Quase. Adiantada. Não, o corretor lá e eu assim, cara... cadê o contrato? A chave? Já começamos a gravar tudo. O cara lá, tipo, e a gente gravando. Gente, é aqui. A gente gravou Vocês tudo. fizeram um vlog? A gente fez o vlog lá. A gente fez, Cadê né? esse vlog, gente? Tá lá Tá, no no Instagram. Tá? Tá. Tá no GTV. Tá, deixa eu ver da Luísa, ela Acessem. postou. Não, a gente, tipo assim, aqui no primeiro dia já gravamos tudo, falando, a sala é aqui, é isso, é tal. Aí a gente desceu pra almoçar. A gente almoçando. Eu voltei, né? Pro meu eu. Falei, Pietra, e agora? Eu não tenho nem R$200 na minha conta, bicha. Como que a gente vai conseguir uma sala comercial? Eu, tipo assim, meu Deus. E a Pietra sempre foi a minha amiga sensata, a minha amiga pé no chão, a minha amiga, tipo, centrada, que me coloca no eixo, sabe? E aí, dessa vez, eu, tipo, meu Deus, eu tô insegura. E agora, o que a gente faz e tal? Beleza, a Pietra falou, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai conseguir, a gente vai fechar essa sala, nem que a gente pegue um empréstimo. Vai fazer 1000 projetos, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Aí, beleza. Fui pra casa e tal. Quando eu cheguei em casa, pisei em casa, a entrevista que eu tinha feito na segunda, a Aline me ligou. Lu, então, a gente quer que você seja a social media do Frufru, teu salário é tanto, 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 a gente quer você, é isso pra começar já. E era o valor exato que a Luísa precisava dos gastos fixos do estúdio. Olha o pensamento de abundância, lei da atração. Você viu? Lei da atração. Sério. Puramente Aí, lei da atração. comecei a chorar, liguei pra Pietra e falei, vamos assinar o contrato. É isso, é Vamos isso. aí. Daí eu Sobre liguei isso. pro meu marido e falei assim, amor, eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente achou a sala já. Mas eu sabia que vocês iam achar já. Eu já tava esperando isso. Sim, daí a gente fechou o contrato, aí eu fui falar pra minha família. Aí eu, mãe, pai, vó, avô e tal, família e tal, então, vou alugar uma sala comercial. Aí eles, quê? Você é louca? Tipo, o que tá acontecendo? Você vai abrir uma empresa? Como que você vai... Os gastos e tal. Eu falei, não, gente, vou abrir uma empresa, vai dar tudo certo. A Pietra é minha sócia, eles já conhecem, né? A gente trabalha juntas e tal. Eu falei, não, vai, então tá. Aí fui, fechamos, conseguimos a sala. Aí foi um caos, porque era, tipo, final do ano. E final do ano é quando a gente mais trabalha. Porque as pessoas mais querem foto, projeto, enfim. Black Friday, tipo, eu tinha acabado de entrar no Frufruto e já tinha uma Black Friday enorme pra coordenar. E final de ano e tal. E aí, dentro disso, de novembro e dezembro do ano passado, era só reforma, né? Sim. Porque a gente chegou na sala e a gente começou a fazer tudo do zero. Então, além dos gastos fixos... Tinha os gastos também. É, Da sala. E a gente resolveu reformar o banheiro ainda. reformamos. Claro, porque é que é? Que é? reformar banheiro numa pandemia. Belíssimo. Os materiais de construção todos com um valor acessível. Absurdo. É. Absurdo. Com prazos absurdos. Mas a gente conseguiu, a deu gente um mandou jeito, super bem. E desde que a gente pisou na sala, entrou na sala, começou a nossa empresa, a gente nunca ficou no vermelho. Porque a gente sempre acreditou no nosso sonho, a gente sempre colocou o nosso melhor ali. E hoje a gente é uma empresa que tem mais 2 funcionárias além da gente. Temos mais de 10 clientes de social, então a gente acreditou muito nesse sonho, a gente teve pensamento de abundância e Sim. colocou e trabalhou. Então... E uma das coisas que eu acho que, cara, não tem segredo, né? Eu falo que o maior segredo pra enriquecer é trabalhar. Trabalhar. Total. Levantar e trabalhar, entendeu? E parece, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sempre sinto isso, que quando eu tô conectada com um objetivo final,
que você levanta e você tem... Não é propósito, é um objetivo e é boleto. Né? Você acorda e você trabalha. E aquele fogo, né? Que a gente fala, vamos fazer um negócio. Esse negócio vai ter que acontecer. Vai. Sim ou sim. Porque as pessoas acreditaram na gente, porque eu tenho, enfim, coisas a fazer, desafios a cumprir. E uma coisa que eu tava conversando até ontem com uma das meninas lá da empresa é: quanto mais velha a gente vai ficando, mais medo a gente vai tendo, né? Mais medo. De fazer De esses... arriscar. De arriscar. Ah, não, eu quero desistir de tudo, né, agora e quero, sei lá, estudar yoga. É uma loucura, tipo... Porque você, quanto mais responsabilidades você tem, então, toda hora é hora, né? Toda hora é hora. Aquela coisa, amanhã você vai ter se arrependido por não ter começado e não ter, Sim. Exato. não ter feito hoje. E esse é o storytelling do nosso ano. Eu falo muito. Esse é o storytelling. viu? Hoje, daqui a um ano, você gostaria de ter começado. Eu falo muito pra Lu, tipo, se a gente tivesse escutado, porque por mais que, né, eu tenha, vai dar tudo certo, tipo, fica um medinho, né? E se a Claro. gente tivesse escutado o medo, tipo, eu fico pensando, onde a gente estaria Estaria hoje? Tipo, sabe? Sim. E eu sempre quis empreender, tipo, já vem da minha família, do meu sangue. Meu avô sempre foi empreendedor, ele sempre teve as empresas dele, então isso já tá muito em mim. E foi muito difícil de comunicar isso para os meus pais, para a minha família, porque quando eu troquei para marketing, eu tinha na minha cabeça que eu queria ser influenciadora. Eu não sabia que a minha área ia ser social media Sim. e criação de conteúdo, porque não existia. Naquela época não existia, em 2017. Não existia social Sim. media. Ninguém Cara, é sabia o que muito era. novo, né? É É bizarro. muito novo. E de pensar que daqui pra frente, cada vez mais terão profissões novas e que pessoas jovens serão pioneiras nas profissões. Isso é muito louco de pensar. Sim. E eu sempre quis. Só que eu sempre tive esse medo, meu Deus, sou muito jovem, meu Deus, como que eu vou conseguir e tal? Será que eu vou dar conta? Essas perguntas a gente sempre tem. Sim. Só que aí eu encontrei a pessoa que está aqui comigo, eu que é a sou- minha sócia, que eu acho que se a gente não tivesse encontrado, eu não sei o que teria acontecido nesse caminho de empreendedorismo, mas assim, foi fundamental achar uma pessoa que me completasse no sentido de hoje somos muito, a gente é muito diferente, mas as nossas visões e valores são muito parecidas. Sim. Sim. Uma das coisas que eu acho que é fundamental, eu também, né? Tenho um sócio, e o Fê, beijos. Meu Beijo, amor Fê. da minha vida. Uma das coisas que eu acho que é muito importante seus princípios, seus valores inegociáveis, princípios mais relevantes, eles têm que estar alinhados. Tem que estar alinhado. Mas é extremamente importante que você encontre um sócio ou uma sócia que tenha habilidades que você não tem. O famoso equilíbrio, né? Porque se você tem habilidades e a outra pessoa também tem as mesmas habilidades, em algum momento, e eu já tive outras sociedades que não foram boas e algumas que acabaram, e, enfim, eu tenho uma certa experiência com isso, uma hora bate. Uma hora bate. Então eu acho que as principais coisas primeiro, encontrar uma pessoa que tenha valores próximos aos seus. 2, habilidades complementares a você, né? E 3, eu acho que uma das coisas que eu sempre digo para as minhas amigas que vão começar a empreender ou para as minhas mentoradas, enfim, deixem muito claro quais são as funções de cada uma, né? Sim. Porque isso é uma coisa que, cara, quando você tem clareza de, olha, isso aqui, por exemplo, no de vocês, pelo pouco que eu conheço, né? Mas a gente já fez trabalho juntas e tudo, por exemplo, a fotografia é a Pi. A parte de estratégia é a Lu. Então, vocês têm, né, essa coisa de setores, o que eu acho que é muito importante Sim. e extremamente relevante. Porque senão acaba se confundindo, né? Total, e também acho que tira aquele negócio de ficar dando pitaco Sim. das coisas dos outros. Assim, tipo, a Sim. gente até pode falar, olha, amiga, será que não é melhor desse jeito? Mas não fica questionando, porque ela que entende mais disso e eu que entendo mais Sim. daquilo. Eu acho. Lá na Pink a gente tem isso também. Eu tenho os setores, a gente sempre teve os setores desde o começo. A gente falava que só tinha eu e o Felipe, mas a gente falava o setor comercial. Até tinha a Camila do setor comercial, que hoje em dia é uma pessoa, personificação de uma pessoa. A Camila virou uma pessoa. Existe uma Camila de verdade, mas na época era uma Camila de mentira, que eu respondia. Entendi. Tinha a Camila e tinha a Cláudia. E uma vez um cliente ligou pra mim e falou assim: eu acho um absurdo essa Cláudia que não responde. Uma palhaçada, Paula. É um absurdo essa empresa, não sei o quê.
E eu não tinha visto a mensagem do cliente. Eu que respondia todo mundo. Eu não tinha visto, a mensagem estava arquivada no Instagram. Sabe quando aparece no Instagram? Eu não tinha visto. Aí eu mandei um áudio pra ele e falei, você fique tranquilo que medidas vão ser tomadas contra a Cláudia. E era eu mesmo. Eu não acredito. E aí tinha o Thiago do financeiro, que era o Felipe. Então a gente sempre teve setores já materializando que um dia a gente ia ter. E hoje a gente tem pessoas que são... Que legal. Mas eu sei que, por exemplo, eu posso dar a minha opinião sobre determinado setor, mas a decisão final é dele. Sim, total. Né? Com E eu acho que certeza. isso é muito legal. Porque Sim. senão que você falou, de pitaco em pitaco, que são coisinhas, porque a Vai convivência é uma arte, né? A convivência é. E eu acho que a gente teve muita sorte, porque a nossa amizade sempre foi muito forte, assim. Então, a gente começou sendo amigas e começou a trabalhar juntas e começou a se entender. Então, a gente se entende muito bem. A gente entende qual é o limite uma da outra. Quando uma tá mal, uma se apoia. Enfim, a gente sempre sabe muito bem adaptar. Só que nesse sentido da gente ser complementar, isso agregou muito no profissional das duas, assim, num geral. Sim. Porque é muito difícil você achar no mercado hoje um social que tenha um background de um audiovisual, que tenha uma fotógrafa que trabalhe junto, ou uma fotógrafa que tenha já alinhado um social. Então, a gente conseguiu unir muito bem as duas coisas, trabalhar Sim. muito bem em conjunto. E a nossa união e energia, o jeito que a gente trabalha, sempre foi muito fácil pra gente. Porque eu olho pra ela e sei o que ela quer. Ela olha pra mim, ela sabe o que eu quero. Ela sabe se eu gostei, se eu não gostei. Só que isso foi muito... a gente passou por um processo nesse 1 ano de entender como que a gente ia transformar a nossa relação, o nosso jeito de trabalhar em algo delegável pra gente crescer a nossa empresa. Então, esse processo da gente entender como a gente trabalha como processo, essa divisão de trabalho, então, a Pi fica com isso, eu fico com isso, mas o que dentro do que cada uma trabalha, o que a gente conseguiria delegar? E esse processo foi bem doloroso, Sim, porque super. quando a gente delega, tem muitas coisas que a gente gosta de fazer e tem muitas coisas que a gente gostaria de dar conta, mas não dá. Então, a gente teve que fazer esse processo interno de entender o que a gente conseguiria delegar e como que a gente ia passar isso para as outras pessoas da nossa equipe. Sim. E foi um processo da gente entender também isso. E quando a gente, de fato, conseguiu delegar, a gente transformou numa equipe muito legal. E a gente sentiu que o Lupe tem a mesma vibe do Pink. Não. A vibe caótica, né? Uma vibe caótica. Gente, elas... Bom, só concluindo a história. Hoje elas têm uma empresa, que é a Lupier. Nós vamos colocar o arroba aqui, já vou avisar. Porque, Sei. né? Já vamos Lupier fazer a Studio. propaganda. Lupier Studio. E elas fizeram a cobertura do nosso evento, que a gente fez semana passada, do Pink Day. Sim. E... Gente, foi um caos. Mas assim, foi um caos. Não, a gente tá muito acostumada, porque é assim todo santo dia no É. É todo santo dia. Todo É. santo dia. É uma loucura. Eu pego o microfone. Bom, vocês viram como eu sou, né? Dancinha do TikTok. Dancinha do TikTok. É também. teatro, é imitação de dinossauro, né, dona Ana? É isso, entende? Não, e eu acho que isso é uma coisa muito massa, você encontrar pessoas, porque é muito difícil, e a gente tá nesse momento exato, assim, da Pink, que a gente tá delegando, a gente tá crescendo, a gente tá delegando, mas a gente não pode desinstituir o porquê que a gente começou a empresa. Então, Perder a A essência. cultura. a cultura total. E assim, é difícil. É Porque difícil. ao mesmo tempo que você tem que estimular essa cultura, essa liberdade. Porque afinal de contas a gente não criou uma empresa pra ser pra gente se sentir mal. Pra gente ir pra lá com raiva. Pô, eu acordo e falo, vou pra minha empresa. Sim. Minha empresa é sinistra. Sim. Eu amo ficar lá. Às vezes eu chego lá e falo, gente, me dá uma emoção, assim, eu fico tipo, meu Deus. Às vezes eu abraço o Felipe e eu falo, você tá vendo que a gente tá acontecendo? Isso aí tá acontecendo mesmo? É real? Então é muito louco isso. Mas ao mesmo tempo, começam a ter cobranças, começam a ter preocupações, não depende mais só de você. Sim. Eu tive muito esse momento na minha cabeça que teve que mudar, né? De tipo, beleza, quando você acorda pra trabalhar e é só vocês duas, no caso era só nós dois, era beleza. Se der uma merda, se acontecer alguma coisa, Nós resolve, né? a gente resolve como sempre. e as duas estão aqui, entendeu? Pra fazer isso virar. Então, as duas se arriscaram.
Agora, quando você começa a ter outras pessoas que dependem de você, que dependem da tua... Eu acho que esse momento é complicado, né? É muito complicado e passa muito a síndrome da impostora, assim, tipo, cara, eu tenho 22 anos, eu tenho uma empresa, estou contratando uma estagiária. Tipo, é um negócio assim, né? Você vê, meu Deus, tá, agora realmente eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários, eu tenho boletos, temos muitos clientes, muitas responsabilidades, muitas reuniões, enfim. Mas foi um aprendizado muito importante pra gente, assim, e olha como é louco, quando você vira empreendedor, não é aquele feijão com arroz que você aprende na faculdade, não é o feijão com arroz que você vê, assim, no dia a dia. Você tá muito exposto a novos problemas que você precisa dar conta, e você nem sabia que aquele problema poderia vir a existir. Sim. Então, por exemplo, quando a gente decidiu ter uma estagiária, a gente teve que procurar sobre gestão. Gestão, liderança criativa, como lidar com demandas com o funcionário, como cobrar, como dar feedback. Como eu e a Lu, a gente já trabalha há muito tempo, pra gente é muito, tipo... Não sei o que acontece, a gente flui muito bem. Tipo, uma entende o que tem que fazer, sem precisar pedir, sem precisar cobrar. Tipo, a gente consegue levar um fluxo muito sem cobrança, assim, porque cada uma sabe o que fazer. E agora com uma estagiária, um funcionário, é muito diferente. Não, e eu acho a gente entender como delegar, tipo, essa adaptação, tipo, é muito diferente. Não, e é foda, porque assim, nós que somos pessoas muito proativas, é muito louco, porque todos os episódios a gente cai nesse assunto de delegar, que eu acho que é muito difícil. Cara, Todo mundo fala isso, que é muito difícil. Todas as convidadas até hoje falaram isso. E quando a gente é muito proativa, é difícil, porque o tempo que a gente gasta delegando, explicando, olha, não é assim que se faz, é por esse caminho. A gente pensa na nossa cabeça já de uma maneira proativa, puto, o tempo que eu tô perdendo fazendo isso, eu faço, né? Mas não é assim, você tem que delegar, você tem que explicar o caminho. Exato, e é por isso que essa parte de gestão é tão importante e a gente não aprende. Não aprende. A gente aprende no dia a dia, a gente aprende vivenciando, a gente aprende com os nossos clientes. A gente aprende com os nossos clientes. A gente fez a imersão de gestão de projetos com a Duda pra aprender. Duda vai vir. Viu, Duda? Duda? Vai vir. Um beijo! Maravilhosa! Duda vai vir. Maravilhosa. A Duda agora a gente cuida da conta também. Então ela ensina a gente diariamente. E a gente fez esse gestão de projetos, não é liderança, mas gestão de projetos pra gente entender os processos. Porque os processos, além de delegar, de você liderar, você precisa entender de processos. Então, isso é super importante você ser um empreendedor, um empresário, uma pessoa que seja adaptável a todas essas exposições de problemas diferentes ou de situações diferentes que você tem que lidar. Então, isso é muito legal e chega também num ponto que é super importante da gente falar sobre adaptação. Porque, por exemplo, eu acho que a Pink também passa por isso, a gente tem clientes diferentes, que comunicam de formas diferentes, que às vezes eles pensam de uma forma e não conseguem verbalizar aquilo, e sempre tem um momento de adaptação, seja com um funcionário que você tem que delegar, seja com um cliente que você precisa entregar o que ele quer, mas às vezes ele não sabe comunicar, então ou a como adaptação... prestador de serviço, né? Ou como prestador de serviço. A adaptação hoje eu vejo que é uma das principais características mais importantes no mercado, tipo, a pessoa ser adaptável como estagiário, como funcionário, como chefe, como líder. Não, total. Ser empreendedor é você lidar com a instabilidade todo dia. Você sabe que você vai ter bucha. Eu brinco com as meninas, eu falo, bem-vindas à montanha-russa que é o Lupier. Bem-vindas, porque é assim, tipo, um dia tá tudo muito, muito, tipo, caótico. Outro dia, tipo, a gente tá fotografando a ex-BBB, por exemplo. Então, tipo, é louco, assim, sabe? Um dia a gente tá surtando com o cliente, tipo, chorando e fingindo que tá tudo bem, né? Sim. Não, o cliente manda, a gente responde e tal, profissional, mas internamente tá chorando. Sim. Tá tão no surto, e daí no outro dia a gente tá o quê? Conhecendo a dona da dominação mundial, fazendo fotos de Camila Vidal, entendeu? Sim. Fazendo fotos de Paula da Pink. Então, assim, Não, é isso. Não, é isso. É uma instabilidade constante. Eu brinco que é uma instabilidade constante. Exatamente. A única certeza é a instabilidade. Mas eu digo que se a gente não fosse... A gente é boa de resolver problema. Eu sempre falo isso lá na empresa. A gente é muito boa de resolver problema. E é por isso que os problemas vêm. Porque a gente é capaz de resolver. Sim. Exatamente. Então é sobre isso. E, meninas, falando do trabalho, especificamente do trabalho de vocês e o que eu conheço, o que eu tive a oportunidade de conhecer, uma das coisas que eu acho que é muito um diferencial de vocês, e eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso,
é sobre a experiência que vocês levam em conta, que vocês dão importância. Expliquem um pouquinho pra quem não conhece o trabalho de vocês, por exemplo, das fotos, mas eu acho que o social media também conta com uma parte de experiência. Sim. E que precisa ter, né? Precisa ter. Hoje é um diferencial, as nossas experiências, Sim, assim. Quando a gente criou o Projeto AP, eu senti muito que era todo o contexto que fazia a mulher, a cliente, se sentir bem, não só as fotos. Sim. Tipo, as fotos era só um resultado, era só a soma de tudo que a gente trabalhou. Mas era todo um contexto. E eu lembro até hoje a gente discutindo como melhorar a experiência, como, por exemplo, criar uma playlist, dar total atenção pra cliente, todas essas coisas assim, sabe? Pra ela se sentir mais segura, mais confortável, mais solta nas fotos, se sentir importante. Então, eu sinto que a experiência é o que vale e as fotos são só, a soma de tudo que aconteceu antes, assim. Sim. E o fruto muito disso foi que, assim, agora eu tô lendo Mostre Seu Trabalho, né? Muito e eu bom. acho que muito fundamental a gente, desde sempre, mostrando essa experiência. A gente não só fazia a experiência acontecer, como a gente mostrava que ela estava acontecendo. Sim. Então, as pessoas falavam, meu Deus, eu quero essa experiência, eu quero conhecer as meninas. Então, muitas pessoas chegaram até a gente porque queriam conhecer a Luísa, a Pietro e a Dani. Elas queriam viver essa experiência, conversar com a gente, viver esse momento pra ter as fotos. Não, com certeza. E eu acho que essa coisa de experiência, do atendimento, né? Eu acho que hoje, pra você ser um empreendedor, uma empreendedora de sucesso, ou você tem que ter muita grana pra você começar já tendo muita gente qualificada do teu lado, em todos os setores e tudo, que a chance de dar uma merda é muito grande. Muito porque grande. todo mundo que conhece, a maioria das pessoas que começam muito grande se ferram em algum momento. Tem que começar a construir o castelo pela pedrinha. Tem. Sim. Senão o negócio parece que não vai. E Parece você que dá muito mais valor. muito mais valor. E você entende tudo que acontece na empresa, assim. Porque eu sinto que quando tem muito dinheiro, a pessoa só contrata. Só contrata e não sabe do que tá falando, assim. Tipo, eu Sim. sinto que E você não vive. eu sinto que eu e a Lu, a gente passa por todos Vocês passaram os por todos setores, os processos da empresa. A gente consegue falar como a gente lidou, que problemas a gente teve, que dificuldades a gente teve pra lidar Sim. com aquilo. O Felipe fala muito, ele legal. falava isso muito pra mim. Eu sempre fui do pensamento, quanto mais pessoas eu tiver, mais dinheiro eu vou ter, mais rica eu vou ser, melhor a minha empresa vai estar. E ele falava, Paula, a gente precisa passar por tudo. Hoje é muito mais fácil eu virar pra uma pessoa que tá entrando na empresa e falar, eu já fiz o que você faz. Sim. Exatamente. Faz desse jeito, segue por esse caminho, porque eu já fiz, e por esse caminho não dá certo. Então vai por mim. Eu já fiz o que você faz. Eu sei o que é a dor. Essa dor que você tá passando. Então, resolve desse jeito. Então, isso é muito importante, eu acho, né? Nessa Sim, construção. Essa construção. Mas o que eu tava falando desse negócio da experiência do atendimento, que são muitos assuntos, gente. A gente vai e volta. A gente vai e volta. Mas você que tá aí também vai... Você vai. Você Vai pega, amar. Pega você a nossa vai. linha de raciocínio. Você pega nossa... Vem com a gente. Do que eu tava falando sobre esse negócio de atendimento, de experiência e tal. Cara, eu acho que uma das coisas hoje de você se destacar no mercado e de você conseguir fidelizar a tua clientela e de você conseguir achar o teu nicho, né? E, enfim, gerar essa conexão, esse pertencimento ao teu cliente criando uma experiência. Sim, É a única total. maneira de você se destacar no mercado começando pequeno, Total, né? total. Exato. Você tem que criar uma experiência. A pessoa Total. tem que saber que ela vai ser atendida por mulheres, que ela vai ter uma playlist, que vocês vão deixar ela falar sobre a história da vida dela. Sim, Que total. vocês vão se conectar com a história dela, com os medos, com as inseguranças, com o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, cara, eu acho que isso é uma das coisas fundamentais hoje de uma Sim. pessoa que tá começando, entender que essa experiência faz diferença. Faz, tipo, não é só a foto, igual eu falo, as fotos é o resultado de tudo que a gente trabalhou antes,
mas não é as fotos o ponto principal, sabe? Eu acho que as fotos, elas contam uma história. E às vezes a história pode ser essa experiência que a gente cria. Então eu vejo hoje no Lupier o quanto a gente criou histórias. Tanto o resultado das fotos das nossas clientes com o Projeto AP, mas a gente contou a história do Projeto AP. A gente sempre falava sobre ele, contava sobre ele, mostrava ele. Tanto que quando a gente se tornou do Projeto AP para o Estúdio Lupier, que hoje é a nossa empresa, a gente fez essa transição muito bem estruturada no storytelling e a gente contou cada passo que a gente deu. Então, quando a gente decidiu ter a nossa empresa, a gente apresentou ela, a gente falou, olha, esse é um sonho se tornando realidade. E a gente mostrou, desde o dia que a gente começou a visitar as salas, o vlog, todos os passos da mudança. Então, a gente trouxe as pessoas para perto da gente para mostrar tudo o que a gente estava fazendo no Lupier. E hoje as pessoas chegam lá e falam, meu Deus, o famoso banheiro. Meu Deus, a parede colorida. Acompanhei. A gente postava, eu postei até a cadeira que eu comprei usada para usar no escritório. A gente mostrou a gente abrindo o nosso ventilador, comprando o nosso frigobar. Então, tudo que tem lá foi criado dentro de um storytelling para hoje as pessoas olharem e falarem, meu Deus, eu quero fotos com a Pietra no estúdio, com a Luísa, com a Dani. Quero fazer xixi naquele banheiro maravilhoso. Naquele banheiro, quero ver a parede, entendeu? Então, isso tudo foi bem amarradinho e a importância da estratégia por trás, né? Sim, e hoje a gente fala que o Lupier é uma agência de marketing, mas assim, a Ana sempre fala que é um insulto chamar a gente de agência de marketing. Eu também acho. Ana, eu também acho. Beijo, Ana. Beijo, Dai. Porque a gente tem muita essa proximidade com clientes de social, né? Muito. Então, tipo, tem muito. Tipo, a gente pede feedback, a gente tem reunião de feedback. Então, tipo, o que você não gostou, o que você gostou, o que você quer manter, o que a gente pode melhorar. E eu sinto que as agências de marketing grande não tem isso. Não. Tipo, não tem. Não consegue. Eu acho que a gente passou por um momento do mercado, principalmente do mercado publicitário. Eu tive uma agência também de publicidade e eu via muito isso na prática, mas isso há muitos anos atrás, né? Ai, gente, eu sou uma senhora quase, desculpa. Ai, fala. Não, mas eu acho que a gente passou por um momento muito de automação e de especialidades. Então, você como empresa, como empresária, você tinha que contratar uma pessoa para fazer tráfego, outra pessoa para fazer design, outra pessoa para fazer estratégia, outra pessoa para fazer na Lala, outra pessoa para fazer Google Ads, outra pessoa... Mano, na hora que você via, você tinha 40 contratos com empresas diferentes, uma comunicação totalmente diferente em cada um dos meios. O seu site era de um jeito, seu Instagram era de outro, seu Facebook era de outro, seu Twitter, se tinha, era uma coisa que você mesmo postava, que não tinha nada a ver com nada. Então, não tinha uma comunicação integrada. Uma conexão. Né? Então, eu acho que a gente passou por esse movimento de várias especialidades. As agências, elas se especializaram em coisas específicas. Mas agora, cara, a tendência, eu acho que a pandemia trouxe isso também muito, de uma maneira muito forte, as pessoas precisam entender, para vocês conseguirem fazer um trabalho dentro do Pink Dogs, vocês precisam entender o que o Pink Dogs é. Exatamente, a Luísa fala muito isso, que ela precisa ter uma imersão na empresa para entender como ela se comunica, como ela trabalha, quais os serviços, qual o público-alvo. Porque eu vejo assim, hoje, o Instagram, né, que hoje é a principal vitrine. Então, se você não tem um Instagram, você não tem uma vitrine para sua empresa. Sim. Então, hoje é fundamental. E para um social media comunicar o que é a empresa, ele precisa saber de cabo a rabo o que é a empresa. Qual é o propósito, qual a missão, quais os valores, qual a linguagem. Você precisa, pra vocês terem noção, a gente faz estudo até de emoji, do qual é o emoji que aquela empresa tem que usar, que eu tenho que usar em todos os posts, para as pessoas continuarem essa conexão. Então, todos os pontos de contato, eles são importantes. Sim. Então, se eu não entrar na empresa de cabeça, em imersão, fazer, meu Deus, eu preciso estudar isso aqui de cabo a rabo, eu preciso entender, eu não vou conseguir comunicar. Então, hoje eu vejo que tem muitas agências que pegam 1 milhão de clientes e não fazem essa imersão. Então, não sabe comunicar. Só vão fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. E o post, ele não é isso. Você tem que entender exatamente o que a empresa quer dizer e pra quem ela quer dizer. Eu acho que o mais importante é para quem. Quem é o público? Quem tá do outro lado da telinha? Se você não entender o que aquela pessoa do outro lado da tela faz, como ela consome, qual horário que ela consome, o que ela gosta de ver de conteúdo, você não vai ter um sucesso
cuidando Sim. daquela conta. E eu acho também que as pessoas, elas se limitam muito a achar que, persona é aquela coisa, tipo, quantos anos tem, é homem ou mulher. Gente, isso uma não é persona. Não, isso E é é uma estudo. questão de teste também, né? Teste, porque às vezes eu dou mentoria também para empresas, branding, enfim. A estruturação do branding ela é fundamental. Se a empresa não tem um branding, ela não tem nada. Sim. Se ela não tem um branding, ela não sabe o que ela tá fazendo, para onde ela quer ir e quem é as pessoas que ela quer alcançar. Então, se não tem isso, social media não vai ter sucesso. Sim. Então, aí depois, quando não dá resultado, é culpa do social media. Na verdade, não é. É a empresa que não é muito bem estruturada. Então, não é persona. Às vezes, a gente estrutura uma marca lindamente. Nossa, a gente quer a Maria, que tem 32 anos, que é uma jovem adulta e tal, que faz isso, trabalha na área tal, de Curitiba, tem 1 milhão de amigas. Aí você começa a fazer os posts estudando aquela pessoa. Aí você começa e você atinge a Fernanda, que tem 48 anos. E você fala, putz, errei a persona. Sim. Mas tá tudo bem, é só você ajustar. Só que hoje as pessoas acham que fez o estudo da persona, fez a pesquisa e é isso. Não, a persona você tem que adaptar a cada 2, 3 meses. Hoje é mais rápido ainda. Porque você não sabe quem que vai atingir o seu conteúdo. E é tudo teste, né? É teste. É muito engraçado como hoje, e é isso que você falou, é muito legal. Porque quando a gente descobre com quem a gente tá comunicando, é muito mais fácil. Sim. É muito mais fácil de criar produto, é muito mais fácil de criar post, é muito mais fácil de criar conteúdo, de criar e-mail marketing, de criar qualquer coisa. Sim. Porque você sabe como essa pessoa vai se conectar com você. E foi muito louco, a gente tava conversando sobre isso, que na Pink, como eu sempre fiz toda essa parte de conteúdo, de design, enfim, eu tenho muita clareza quem é o meu público-alvo, com quem eu tô comunicando, como a Pink se comporta com determinadas situações, como ela se posiciona, porque isso também é legal da gente dizer que uma marca precisa se posicionar. Precisa, e isso é um grande diferencial. E no meu pessoal eu não tinha essa clareza, assim, eu não sabia como comunicar, como eu falar, mas a Paula vai se comunicar como? E eu tinha essa dificuldade, eu acho que isso é uma coisa muito comum, né? É muito comum. As pessoas não saberem como se comunicar no pessoal, às vezes, e terem uma clareza maior na empresa, né? Sim. É que hoje, quando você tem uma empresa que é majoritariamente digital, você precisa se posicionar. E as pessoas se conectam com pessoas. Tem humanização de marca de várias formas possíveis, mas a humanização de marca, quando uma empresa é pequena, é uma pessoa por trás. Sim. Então, quando tem uma pessoa por trás, as pessoas se conectam e querem comprar da sua empresa por ser você. Sim. Então, hoje eu olho a Pink e eu vejo a Paula e o Felipe. Sim. Sabe? Sim. Primeiro eu vejo as duas pessoas, depois eu vejo a empresa. Eu falo, putz, eu quero fazer o registro de marca, mas eu vou fazer com a Paula, Sim. entendeu? Sim. Tipo, é um produto. Então, eu vou fazer fotos, mas eu vou fazer com a Pietra, com o Lupier, Sim. porque eu quero experiência. Sim. Então, você conecta melhor com pessoas. Então, se você não se posiciona digitalmente como uma marca pessoal também, às vezes você não tem tanta prova social, enfim. Então, eu acho que é muito importante hoje, além de ter a empresa funcionando com constância, com os posts para o público, ter, sim, esse engajamento maior com a sua conta pessoal, que é o seu marketing pessoal. E isso alavanca os dois lados. Então, você nunca vai sair perdendo, você sempre vai ganhando mais. E às vezes as pessoas acham que, eu vou fazer quando der, assim. Quando eu coloquei na minha cabeça que o marketing pessoal eu tinha que ver a minha conta do Instagram, tipo, dane-se, quem vai ver, como vai ver, quem que vai julgar, se a galera vai falar que, blogueirinha, dane-se. Quando eu entendi que trabalhar a minha conta pessoal era como se eu estivesse trabalhando numa outra empresa, para uma outra empresa, e que isso só ia fazer a minha empresa crescer mais, as minhas empresas faturarem mais, porque isso vende mais, humanizar, Com certeza. vende. Né? Então, acho que essa relação que a gente acaba criando com o mercado, porque as pessoas querem saber quem faz, como faz. Querem né? saber tá quem por a trás. Paula é, como ela se veste, como ela fala, o que Como ela ela chegou gosta. naquele lugar. E eu sempre Sim. falo que quando você fala da sua marca pessoal, quando é você ali, você se torna um espelho para as pessoas querem o que você tem.
As Sim. pessoas querem o que você usa, o que você fala, o que você lê. E elas querem saber o quanto isso, que é a Paula, se transformou na Pink. Como você, como pessoa, criou a Pink. Então, você se torna meio que um exemplo. Você influencia as pessoas. Sim. A gente fez o caminho inverso. A gente começou como marca pessoal, depois se juntou e transformou em empresa. Então, quando a empresa chegou, a gente já tinha começado. Então, é bem diferente. Então, as pessoas que... Hoje, eu vejo muito esse movimento. As pessoas começam na internet como marketing pessoal. Então, Luísa influenciadora, agora abriu uma empresa. E isso vai ser muito forte daqui pra frente. Cada Sim. vez mais a gente vai ver pessoas que eram influenciadoras se transformando em empresas. Porque Sim. isso vende. Porque ela vai falar, eu quero a bolsa rosa da Luísa. Eu Sim. quero o tênis laranja da Paula. Sim. E eu tô vendo muito esse movimento das influencers abrirem as próprias empresas e divulgarem só as próprias empresas. E rasgar de vender. Total, Sucesso total. Porque você para... Eu sou influenciadora, então eu vivo isso no meu dia. Eu vendo muito para empresas que não são minhas. Mas a partir do dia que eu abri o meu próprio negócio, eu tava ganhando dinheiro para mim. Eu fazia. Sim. Entendeu? Pra mim mesma. Então, eu vejo hoje o meu Instagram, Lu Barcelos P, como influenciadora, ele me ajuda, eu ganho dinheiro. Trabalho com marcas, mas ele não é o meu principal. Sim. Eu uso ele a meu favor para conhecer novas empresas e para que empresas conheçam a minha empresa, que é daí que vem a minha renda principal, que aí é o meu foco principal. Sim. Então, hoje eu uso como uma alavanca. Sim. E a Pi também faz a mesma coisa. O perfil dela também é grande, a gente trabalha muito o nosso pessoal, porque a gente vê que isso chama muita atenção. Sim. E, gente, como que foi esse momento, assim, se vocês puderem dar uma dica pras meninas, porque eu, Paula, tive dificuldade nisso, assim. Como que foi esse momento de vocês virarem a chave, literalmente, e entenderem, não, eu preciso começar, foda-se o que as pessoas... Desculpa, minha avó tá assistindo, ela briga comigo. Vó, desculpa. Dane-se pode, é mais bonito. Dane-se o que as pessoas vão pensar, o que o tio do sei lá, vai falar, o que a amiga do colégio vai refletir. Eu preciso falar no meu pessoal, mesmo que eu seja pequena, porque as pessoas às vezes acham, porque eu não tenho tantos seguidores, as pessoas vão me zoar ou vai ficar feio. Como que sempre foi? sai de algum lugar. Sempre sai de algum lugar. Eu acho que tem que tacar o foda-se mesmo, o famoso foda-se. Porque, cara, é isso que vai fazer a empresa crescer. Você tem que pensar como ninguém vai pagar suas contas, ninguém vai estar ali nos perrengues, ninguém vai pagar seus boletos. Então, assim, tem que se posicionar como... Dá a cara a tapa. Dá a cara a tapa. Mostra o seu trabalho. Eu sou uma pessoa que eu dou muita cara a tapa, assim. Desde sempre eu dou muita cara a tapa. Acho que por isso que eu sou tão precoce também. Eu sempre dei muito a minha cara a tapa. Então, pra mim, isso, tipo, que as pessoas estão falando... É claro que não dá pra fingir que tá tudo bem as pessoas ficarem falando Sim. no seu ouvido. Mas, assim, tipo, eu não ligo muito, assim. Talvez a Luísa tenha como falar sobre isso, porque a família dela, né? Não, é que pra mim foi um movimento muito fácil. Porque eu sempre tava ali. O Instagram, desde que começou o Instagram, eu já tava lá. E pra mim foi sempre muito fácil, eu sempre gostei muito das câmeras, já fiz teatro quando era mais nova, enfim. Falar com uma câmera hoje não é uma dificuldade pra mim, mas eu vejo que é uma dificuldade para muitas pessoas. Sim. Então pra mim sempre foi uma coisa muito fácil, mas eu também tive mecanismos de treinar isso, porque hoje a gente não precisa ter o dom da criatividade, a gente treina a criatividade, Treina. a gente treina a oratória, a gente treina o desenvolvimento E o na Borogodó escola. também. A gente treina. Então, hoje não é impossível. Se você hoje não sabe abrir uma câmera e gravar um vídeo, calma, treina, que você consegue. Eu comecei gravando vídeos pros meus melhores amigos. Comecei, melhores amigos, conta isso é privada. legal. Conta privada, comecei a gravar. Aí minhas amigas comentavam muito, falavam muito, posta no normal. Comecei a postar, só que eu comecei a postar em 2015 e eu já tava postando. A Luísa incentiva muito, assim, porque eu não sou uma pessoa igual a Luísa, é intrínseco, assim. Ela pegou o celular, ela tá postando. Eu já não sou tão assim, eu já fico tipo... E a Luísa sempre fala, Pietra, poste, vocês têm que postar. E tem que não sei o quê. Pra Luísa é muito mais fácil essa parte, assim. Eu aprendi muito com ela, tipo, de aparecer, de mostrar quem eu sou, de dar a cara a tapa, de falar, tipo, eu que tiro as fotos, eu que tô ali, sabe? Eu Isso é sou muito boa importante. nisso aqui. Isso, a gente tem que Puxando mostrar. esse assunto, que é uma pergunta que eu faço pra todas as convidadas, então eu quero que vocês me respondam.
Eu quero saber uma coisa que vocês são boas, assim. Que você fala assim, não, eu sou boa nisso aqui. E uma outra coisa que vocês tiveram que aprender a ser boa pro negócio de vocês fluir. Boa. Quer começar, Lu? Eu sou boa com network. Eu sou boa em conhecer pessoas, em falar com as pessoas, em me conectar, em vender. Eu sou Em tipo qualquer lugar. Paula. Eu chego assim, oi, tudo bom? Sou a rainha do glitter. Se você não me segue, já me segue lá. Tenho uma empresa, sou social media e tal. Eu sou a pessoa do networking. Eu sou muito boa nisso. E isso me trouxe muitos frutos. E hoje eu aprendi que faz parte do meu trabalho. E eu tive que entender melhor. Por mais que o networking seja meu ponto forte, eu tive que entender que as pessoas comunicam de formas diferentes. Sim. E tive que aprender a lidar com pessoas que não sabem se comunicar da mesma forma que eu. Sim. Isso era um pouco difícil, porque eu já chego e já falo, ó, quero isso, preciso disso. Pra gente começar a trabalhar como social, preciso disso. E às vezes as pessoas não entregavam o que eu precisava. E aí não dá pra você ser cruel ou grossa, ou enfim, você tem que aprender a linguagem da pessoa pra se comunicar melhor. Então, ao mesmo tempo que a gente acha que a gente é muito bom numa coisa, a gente vê que no dia a dia, às vezes, a gente tem que dar uma melhorada. Sim. Sim. E isso foi uma parte que eu tive que aprender bastante. Uma evolução constante, né? Constante. Não, a gente aqui, tava falando ontem, o quanto a gente evoluiu. O quanto. Uhum. Tipo, é absurdo, assim. E o quanto, tipo, os meus pontos fortes agregaram na Luísa e os pontos fortes dela agregaram em mim, assim. Porque Exato. um dos meus pontos, eu acho que o ponto fraquíssimo meu, assim, que eu desenvolvi muito, é que eu era muito tímida quando a Luísa me conhecia. Eu não Muito! falava. Tipo, pra mim tá falando aqui era tipo assim, meu Deus. Eu era Olha que extremamente... orgulho! Eu era extremamente tímida. Tinha medo de falar com câmera, eu nunca tinha, assim, porque é você sozinha, mas assim, com pessoas, de falar sobre o meu trabalho, de falar quem eu sou, como eu cresci, como eu cheguei aqui, eu tinha muito, tipo, vergonha mesmo. Uhum. E a Luísa me ajudou muito nisso, e um ponto forte meu é que minhas fotos, né, não é as fotos, mas eu não sei explicar, não é as fotos, é tipo, eu sinto que eu consigo me conectar com a essência ali, tanto da cliente... Tanto da cliente quanto de uma marca pessoal ou de uma marca, enfim, que queira vender. Eu consigo me conectar com a essência ali. Eu acho que isso faz o... Sim. Posso match. enaltecer? Posso? Ai, eu amo esse momento, sério. Gente, então... A Pietra, ela tem um dom que é único. Ela te olha de um ângulo que é diferenciado. Ela tem um olhar, assim, que eu nunca vi, gente. Eu já fiz foto com 1 milhão de outros fotógrafos. Nunca ninguém pegou a minha essência. O ângulo certo, o jeito, o espaço, enfim. O ângulo do lugar, do fundo. Gente, essa mulher aqui... Meu Deus, ainda bem que ela é minha sócia, que eu encontrei ela, que ela é minha melhor amiga, porque assim, perfeita. Enalteçam um sócio de vocês do mesmo jeito, mas eu também enalteço o meu. Perfeito. Beijo. Sim, ontem a gente fez fotos, gente, tem uma foto que eu tô, tipo, olhando pra Pietra vi. de um jeito, Não, cara. Enfim, e vocês estão fazendo 1 ano, né? Essa semana. Então estamos em festa. Estamos em Estamos em festa. Nós estamos muito felizes, a nossa empresa vai completar 1 ano agora, dia 30. E vamos relançar todos os nossos serviços com vagas e coisas exclusivas, especiais. Então, teremos vagas de social, sim, temos vagas limitadas, tá? Porque a gente não tem muita agenda, pessoal. Pouquíssimas. Temos vaga de mentoria, temos projeto de fotografia novo, então a gente tá resgatando um pouco do projeto AP, trazendo ele de volta com experiências. Então, são experiências diferentes para personalidades diferentes. Eu amo, já pode me colocar, porque eu sou cliente, tá, gente? De tudo que elas lançam, eu sou cliente. E a gente vai fazer tudo especial, porque 1 ano é muita coisa, gente. É Estamos isso, muito felizes. é isso. Sim, é isso. Meus amores, muito obrigada pela presença de vocês. Fiquei muito feliz, adorei. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui até Sim. 2032. até 2032. Para finalizarmos, alguma de vocês duas quer deixar um aviso paroquial final? Alguma frase, alguma coisa? Comece que daqui a 1 ano você vai ver o resultado. Sim. Daqui 1 ano como é que é? Você gostaria de ter começado Sabe, hoje. É isso. E que se foda a opinião de todo mundo. É isso. Faça! Ponto. Maravilhosa! Eu te amo! Faça. Meninas, como que encontra vocês? Me falem os arrobas pessoais e da empresa, por favor. O meu, Rainha do Glitter, Lu Barcelos P, por favor, me sigam, blogueira, tô sempre lá. O meu é Pietra Schwartzler.
pouco difícil escrever, mas Vai no eu meu, aposto o tempo inteiro. Então tá vai tudo no certo. meu que você acha dela. E daí depois o Lupier Studio, que é a nossa junção aí, nossa Sim. empresa, que a gente posta bastante lá também nos nossos trabalhos. Então é isso. Vocês acham a gente facinho, ó. A gente tá sempre lá. É isso, gente. Muito obrigada pela presença. Sim. Meus amores, deixem aqui um joia, por favor. Por favor, Comentem, marquem a gente no Stories, Sim. postem o vídeo, entendeu? Isso, repostem os Reels depois, os Repostem cortes. os Reels. Sigam a gente no TikTok também, TikTok. @Paula Mix Campos. Amiga, comecei o TikTok. Gente, Vamos no TikTok, ó, tá com mais visualizações do que o YouTube. Vamos então, no sim. TikTok. TikTok. Vamos de TikTok. E é isso. E vamos para os avisos paroquiais finais. Eu Vamos amo! lá. Número 1. Mulheres bem-sucedidas são uma revolução. Sim. Número 2. O universo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. E número 3. Antes uma bruxa do que uma bela adormecida. É isso, meus amores. Muito obrigada. Tchau.